O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match, no qual o Felipe já tinha adiantado que eu, ele e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Chile marca 50 anos do golpe com discursos e minuto de silêncio. Nessa semana, no dia 11 de setembro, tivemos os 50 anos do golpe de Estado que depôs o presidente eleito Salvador Allende, iniciou a sangrenta, corrupta, torturadora, incompetente e traficante ditadura de Augusto Pinochet. E a nossa queridíssima Silvia Colombo estava lá, pelo My News e pela Folha de São Paulo. E então a gente cala a boca e, Silvia, por favor, conte como é que foram as cerimônias, como é que foi a repercussão disso. O Chile que passa por um momento político, delicado, o candidato derrotado na última eleição, o candidato, o Cast, que defende abertamente o Pinochet, o Boric está com índice de aprovação bastante baixo. Enfim, Silvia, muito obrigado novamente por estar aqui no estúdio com a gente depois de fazer essa viagem pelos Andes. Aqui estamos, também pelo Xadrez Verbal estava lá. Olha, Felipe, durante a semana a gente imaginava que não ia dar muito certo essa comemoração, porque a discussão, o debate, era o fato de que a direita, tanto do Chile Vamos, que congrega os principais partidos mais tradicionais da direita, como os republicanos, que é o do José Antônio Castro, que você mencionou, não estavam querendo assinar uma carta que o Boric propôs, que seria uma carta transversal, na qual se defendia a democracia e se repudiava os direitos humanos. O abuso dos direitos humanos, perdão. Ou seja, itens muito fáceis de se concordar, porém a direita não queria assinar essa carta, e nem os comunistas, o Partido Comunista, que desde o começo do governo do Boric tem feito muitas críticas a ele. Então o ambiente era tenso, era de fricção, não se sabia exatamente se essa festa ia arrancar, ia ser um sucesso, o que a direita ia fazer. O próprio Sebastião Pinheira assinou uma outra carta, que era a carta dos ex-presidentes, mas disse: eu não vou porque o ambiente está turbulento. E a Bachelet também se referiu ao ambiente como tóxico. Como tóxico. E justamente teve também uma polêmica, do Boric, ter catalogado, o Pinheira como democrata, pensando na própria trajetória do atual presidente chileno, que surge ali nos protestos de 2011, no primeiro mandato do Sebastião Pinheira. Ele foi muito criticado por alguns setores da esquerda por conta disso, mas o Pinheira ele nunca reivindicou a ditadura Pinochet, apesar do irmão dele ter participado, como o Cast, que o próprio Felipe recordou no começo desse bloco. Sim, existe uma diferença marcante entre eles, O Pinheira é da direita democrática, digamos assim. Inclusive ele disse que ele votou no não em 1989 no plebiscito. Já o Cast é tido como uma espécie de herdeiro político do Pinochet. Então, durante a semana, o clima era esse. Saiu uma pesquisa, por exemplo, dizendo que 30% dos chilenos era indiferente a se houvesse um novo golpe ou não. Mais de 50% não estavam interessados na comemoração. Então, a gente tinha um pouco uma sensação, nós estávamos lá, de que poderia flopar. Enfim, que não poderia não ser um momento histórico que o governo Boric e que os chilenos, as famílias das vítimas, gostariam. No fim, tivemos uma boa surpresa. Foi uma festa bonita, foi uma festa marcada pela presença de muitos familiares de vítimas. Houve algumas coisas memoráveis, como, por exemplo, eles abriram a porta que ficou fechada por muitos anos, que era a porta de Morandé 80, é uma porta lateral do Palácio de La Moneda, por onde saiu o corpo do Salvador Allende. Eles abriram, colocaram os sapatos dele lá, recebeu várias oferendas. A festa recebeu vários líderes de Estado e ex-líderes, como, por exemplo, Luiz Arce da Bolívia, Andrés Manuel López Obrador,
Gustavo Petro. O Obrador que se encontrou com um dos netos do Salvador Allende, né, e que eles foram fotografados com um livro cuja principal tese é de que o Allende não se matou, ele foi assassinado, né? Exatamente. Mas a autópsia feita a pedido da família uns anos atrás confirmou o suicídio, né? Enfim. E os familiares, eles concordam, enfim, eles defendem que foi suicídio, né? Aliás, falando em familiares, quem fez o discurso mais bonito do dia foi a Isabel Allende, não a escritora, e sim a filha e senadora, no qual ela chorou. A escritora é sobrinha, né? Ela é uma sobrinha, não é exata. Ela não é direta. A tia dela era casada com um Allende. Porque aqui no programa eu já fiz essa confusão. Porque era a filha dele, era a escritora falando e eu disse que era filha porque as duas têm o mesmo nome. Se não me engano, era ex-marido de uma tia dela. Mas enfim, ela também, obviamente, gravou uma mensagem à escritora. Ela foi exilada também. Foi exilada, sofreu. Ela gravou um vídeo. Muitos líderes gravaram vídeos, né? O Pedro Sánchez da Espanha, que estava com Covid. Enfim, o Alberto Fernandes, que estava no G20. Houve muita mobilização e, como a gente estava mencionando aqui antes do programa começar, o Luiz Lacalle Pou foi o único representante aí de da centro-direita latino-americana a estar presente. E até estava conversando com a Silvia, né, que isso tem muito a ver com o próprio eleitorado dele, né, porque o Partido Nacional, do qual ele faz parte, é um partido de direita, mas foi oposição à ditadura civil-militar do Partido Colorado, né? Inclusive com vítimas, né? Nesse processo. Então, para o Partido Nacional, o ciclo das ditaduras militares do Cone Sul é algo muito caro, assim, né? Claro. Então, ele se posicionou nesse sentido. Né? Sim. E estava também o Juan Manuel Santos, que não é exatamente um político de esquerda, mas um ex-líder da Colômbia, se pode dizer de centro-direita ou de centro, né? Enfim, do ponto de vista dos líderes e ex-líderes, se pode dizer que os convidados foram foram transversais, né? Mas os políticos não. Inclusive, o Chile Vamos, pouco antes da cerimônia, lançou um comunicado dizendo que, obviamente, não estava de acordo com os abusos de direitos humanos, porém, que o golpe tinha sido algo inevitável. E essa discussão, olha, permeou toda a comemoração. Se o golpe era evitável ou não, se o golpe tinha que ver com os abusos de direitos humanos ou não. E o presidente Boric foi bastante... Ele pensou bastante as palavras para não dizer nada que melindrasse demais a direita, justamente porque ele está com uma aprovação baixa, mas ele foi bastante enfático ao defender a ditadura e ao reforçar essas políticas. Ao criticar a ditadura, desculpa. Estou trocando todas as bolas, as coisas mais importantes. E reforçou as medidas que ele tem tomado, né? Como, por exemplo, a criação de uma comissão para encontrar todos os desaparecidos, ou pelo menos a maioria deles, e ressarcir parte das vítimas. Falando também, né, em relação aos 50 anos da ditadura, né, do golpe militar de 11 de setembro, a organização Declassified UK mostra, né, os vínculos do governo britânico à época através, né, do Ministério de Assuntos Estrangeiros e do MI6, no qual apoiaram o golpe perpetrado pelo Augusto Pinochet, e está foragido, né, o René Quilhó Palma, ex-agente da DINA e tenente-coronel do exército chileno, ele que foi condenado recentemente a 10 anos de prisão pelo homicídio do diplomata espanhol Carmelo Soria em 1976. Eu queria dar um pitaco para os nossos ouvintes nessa discussão sobre se o golpe era evitável ou não, né? E tem também a discussão que tentam dar algum ar de legitimidade para o golpe, né? Porque teve a declaração do Congresso que não teve votos suficientes para afastar o Allende, é importante lembrar. Mas assim, o país estava em crise econômica, o Allende queria tomar o poder, o Allende ia fazer isso, aquilo. Você pode odiar o Allende, você pode odiar as bases ideológicas do Allende, você pode odiar... O fato é que o golpe começa a ser gestado no momento que o Allende é eleito.
né? E a gente sempre lembra isso, né? Não dá para desvincular o que acontece no Chile da Guerra Fria, né? Do medo dos Estados Unidos de ter um país socialista pela via eleitoral na América Latina, né? Você já tinha um país socialista que era Cuba, que foi pela via revolucionária. Então, antes do Allende ser empossado, já tinha tentativa de golpe, depois a tentativa de evitar a posse dele. A gente já falou aqui do assassinato do René Schneider. E a gente sempre lembra também, né, que o sistema eleitoral no Chile, na época, o presidente era eleito no primeiro turno, né, não tinha segundo turno, então ele já começa, né, com uma... com menos da metade da aprovação nacional, vamos dizer assim. Isso, e a gente sempre lembra também que todas essas coisas envolvendo os Estados Unidos não são teoria da conspiração, não é papo de professor de história comunista, todos os documentos já foram publicados, são organizados no livro Pinochet File. Recentemente o governo dos Estados Unidos publicou ainda mais documentos, né? Mostraram recentemente, agora por conta dos 50 anos, desclassificaram os documentos da reunião de briefing com Nixon para contar para ele do golpe. Enfim, tudo isso já foi publicado. Fazendo um alto jabá, o Nerdologia dessa semana foi sobre esse assunto, tá? Da semana passada, desculpa, foi sobre esse assunto, assistam. Então, enfim, essa discussão, se o golpe era evitável ou não, por mais que alguém possa querer criticar o Allende, não é uma discussão, porque o golpe já estava... Se o Allende fizesse o melhor governo da história do universo, da história das galáxias, ainda teria um elemento golpista ali. Não ia conseguir fazer também, porque nessa semana justamente estava presente o autor dos arquivos Pinochet e que estudou os documentos desclassificados recentemente, o Peter Kornbluck, e ele reiterou ali essa coisa de que os Estados Unidos estavam no começo do golpe, também no final, né? Ou seja, acompanhou tudo. No final também pressionou o Pinochet a sair, mas no começo ele relata ali que assim que o Allende foi eleito, porém não tomou posse, o Agustin Edwards, que era o editor e dono do El Mercurio, um jornal bastante conservador, ele viaja para os Estados Unidos, se reúne com o Kissinger, depois se reúne com o Nixon, e ao perceber que essa operação do general Schneider não deu certo, a ordem era: vamos afogar o país economicamente, ou seja, não havia nem chance de fazer esse melhor governo das galáxias, porque houve uma série de embargos e de dificuldades colocadas pelos Estados Unidos para que a crise econômica prevalecesse durante o governo do Allende. E outro documento também que eu esqueci de citar foi em relação à Defensoria da Infância do Chile, que revelou, né, que 150 crianças e adolescentes foram identificados como vítimas de execução, enquanto 40 por desaparecimento forçado, né? E além disso, 956 foram presas ou sofreram torturas, enquanto 102 estiveram em prisão política acompanhados de um adulto responsável, né? E no mais, 700 crianças ou adolescentes ficaram órfãos devido à execução ou desaparecimento forçado dos seus pais. Lembrar também que o Brasil teve a sua participação também cada vez mais confirmada pelos novos documentos. O Roberto Simon, jornalista e estudioso, estava lá também, lançando a versão em espanhol do livro dele. E ele conta nesse livro e conta nas palestras que o Brasil enviou militares, especialistas para ajudar na repressão no Estádio Nacional, e também, obviamente, teve o apoio político, porque o Brasil já era uma ditadura nessa época. O livro que você mencionou, né, o livro O Brasil contra a Democracia, né, a ditadura, o golpe no Chile, a Guerra Fria na América do Sul, do Roberto Simon, que é da GV, né, ele que, inclusive, a gente citou ele recentemente lá no Twitter, estamos para fazer um convite a ele faz tempo. E aproveitando que a gente está no momento de recomendações também, queria recomendar o livro do nosso amigo Maurício Brum, né, o Lacante Infame, né, que é justamente sobre o Estádio Nacional como um centro de tortura, como uma prisão. E que surgiu como uma série de textos no saudoso blog Impedimento. Isso eu não sabia, não lembrava.
Antes da gente partir para a Argentina, e caso a Silva tenha comentários complementares também, só para registrar, né, o Brasil foi representado nas cerimônias pelo ministro da Justiça, o Flávio Dino, e pelo ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida. O governo espanhol, né, do Pedro Sánchez, revogou, né, retirou as condecorações que foram concedidas a Augusto Pinochet em 1975. É uma medida interessante, mas assim, por que demorou tanto, dona Espanha? Né? Então, e isso fica para todos os países também, que ainda tem alguma láurea, alguma condecoração ao Augusto Pinochet. Já passou da hora de caçar esse negócio. O Colo-Colo recentemente também tirou, né, a presidência de honra. O Colo-Colo que... você vai saber explicar isso muito melhor, mas assim, a gente até menciona isso um pouco no Fronteiras. O Colo-Colo foi um pouco beneficiado, né, pela ditadura. Não, ele foi usado. Usado, tá, tudo bem. E que inclusive o Colo-Colo chega na final da Libertadores de 1973 e acaba adiando o golpe. Isso tem bem lembrado. O governo Boric quer retirar o sigilo, né, dos testemunhos de pessoas que foram torturadas pela ditadura para permitir que mais relatos, mais documentos venham a público. E uma outra notícia chilena, sem a ver com o golpe, mas essa semana, no dia 5, saiu a notícia de que o governo do Chile vai indenizar os 33 mineradores que ficaram presos dentro de uma mina de cobre e ouro em 2010, né, em 1,4 milhão de dólares. Tá? Esse valor será compartilhado entre 31 dos 33 mineiros, já que 2 deles não participam da ação judicial. Esse dinheiro vai ser repartido. E é aquele caso que acho que muitos dos ouvintes devem se lembrar, né? Que eles passaram ali. Teve até filme com o Rodrigo Santoro. E o Bandeiras, isso. Eles ficaram quase 70 dias, né, presos debaixo da terra e foram retirados por uma cápsula super pequena. A cápsula, inclusive, você pode visitar no Museu Nacional do Chile, você pode entrar nela e ela é bem, bem apertadinha, né? Então tá aí, indenização de 1,4 milhão de dólares para esses 31 trabalhadores. Uma indenização que chega tarde também, viu? Porque eu lembro quando foram 10 anos do acidente, eu fiz uma matéria com alguns deles e muitos estão numa situação bastante terrível ali, de pobreza, de abandono. E lembrando que a própria categoria, né, de minerador, ela não é longeva, né? Justamente exatamente, por conta dos mercúrio, efeitos. Bem, agora a gente cruza a Cordilheira dos Andes em direção à Argentina, já que uma pesquisa mostra Milei à frente, mas em empate técnico com Sérgio Massa. É um pouco que a gente tem comentado, né, de que eles iam começar a se bater porque eles querem se enfrentar no segundo turno, né, e a Patrícia Bullrich, que seria ali a candidata do meio termo, vai acabar ficando de fora. O Milei está em primeiro, com 31% das intenções de voto, o que é mais ou menos a fatia de votos que ele recebeu nas primárias. Em segundo lugar está o Sérgio Massa, que não é da ala mais esquerda do peronismo, como vocês já explicaram antes, né, com 28%. Inclusive o Grabois recentemente não compareceu a um ato de apoio ao Sérgio Massa, né, e ainda criticou por conta das últimas medidas da pasta da economia. Para alguns peronistas, eu vi esses dias no Twitter, e não sei se vocês vão concordar, enfim, vocês podem debater, mas o segundo, ele falou que as eleições na Argentina serão decididas entre a centro-direita, a direita e a extrema-direita. Né? E em terceiro lugar está a Patrícia Bullrich com 21% dos votos. E agora só pegando uma outra pesquisa, né, do outro lado do charco, já que a usina de percepção cidadana indicou que 54% da população uruguaia sente pouca ou nenhuma simpatia em relação ao Milei, e 56% acredita que no Uruguai não poderia surgir um político similar, né? Enquanto que 23% dos uruguaios sente muita ou alguma simpatia pelo candidato presidencial
do país vizinho, né? Essa pesquisa me foi enviada pelo nosso ouvinte oriental, Juan Funes. A gente está vendo a Patrícia Bullrich desinflar rapidamente, né? E o Massa, apesar de ter essa jogada aí que o Felipe estava descrevendo, eu também acho que ele está se impondo em segundo lugar, porque tá a máquina peronista por trás, né? O peronismo está em todas as províncias, ele está recebendo apoio, inclusive o Grabois, ele critica o Massa, não vai ao evento, mas ele fala em entrevistas, por favor, votem no Massa, porque a outra opção é muito terrível. Então eu acho que o peronismo vai garantir pelo menos que o Massa tenha uma boa votação e que passe para o segundo turno. Agora, o que vai acontecer no segundo turno com Milei e Massa é realmente muito difícil de prever. Nessa semana saiu um novo dado de inflação, com mais de 10% ao mês. É muito difícil defender a candidatura do Massa, essa é a verdade. E na Argentina, né, a Igreja Católica ela tem um protagonismo político maior do que o Brasil, antes mesmo do Papa Francisco, né? Lembrando que pela Constituição argentina só podem assumir presidentes católicos, né? Enfim, tem essa polêmica. O Menem teve que se converter ao catolicismo, né? O Menem foi criado como muçulmano. Sim, porque a família é palestina. Pra quem não sabe. É palestina, se eu não me engano, né? Eu acho que são libaneses. Não sei, precisa checar. Não, a Silvia provavelmente tem razão, enquanto você fala, eu vou conferir aqui. Não sei, vamos conferir. Mas enfim, tem esse passado recente, né? E antes mesmo do Papa Francisco, e o Javier Milei atacou, né, recentemente o Papa Francisco, né, com aquela retórica que é o Papa comunista, enfim, tudo. E daí tiveram vários atos, né, entre os curas vigeiros, né, como são conhecidos, né, que justamente muitos deles franciscanos, justamente, né, em apoio ao sumo pontífice. Né? Na verdade saiu uma defesa do Milei ali, dos apoiadores do Milei, porque essa fala é antiga. Essa entrevista já tinha sido publicada, até porque ele estava num momento de não falar tantos absurdos, ou pelo menos de não insultar ninguém. Mas numa entrevista com o ex-jornalista da Fox News, o Tucker Carlson, essa semana, ele reafirmou todas essas afirmações, dizendo que o Papa era comunista, era engajado politicamente, enfim, e que era por isso um representante do maligno na Terra. E justamente o López Obrador resgatou essa entrevista que a Silvia tinha se referido, né, não ao Tucker Carlson, numa conferência de imprensa ali do mandatário mexicano, tratando ele, né, como um desqualificado. Né? A Silvia, para variar, tem razão na reforma constitucional de 94, que foi motivada parcialmente pelo fato de que o Menem teve que se converter, porque ele assumiu em 89, ele era de origem síria, ou seja, todos nós erramos. Foi retirada o requerimento constitucional do presidente ser um católico romano. Porém, você ainda tem algumas questões, né, que fazem com que a Argentina não seja exatamente um Estado laico, né? Por exemplo, o próprio Ministério de Relações Exteriores é Ministério de Relações Exteriores e da Santa Sé. Né? Então a Igreja Católica ainda tem um papel muito grande na Argentina, como você mencionou. E só para complementar o que a Silvia mencionou sobre a inflação, essa semana a Argentina bateu em 124,4% da inflação acumulada no ano, tá? Segundo o INDEC, que é o IBGE da Argentina, e é a maior inflação anual desde 1991. Tá? No mês de agosto, a inflação foi de 12,4% em apenas um mês, e para tentar conter a inflação, o Sérgio Massa anunciou um programa, né? O Sérgio Massa, que além de ser candidato é ministro da Economia, né? Anunciou um programa de restituição do imposto dos itens da cesta básica. Tá? Ele vai valer até 31 de dezembro e vai ampliar o crédito para algumas classes sociais. Tá? O nome do programa vai ser Compresin IVA.
né, IVA, né, o Imposto de Valor Agregado. Tá? É esperado que o programa beneficie 9 milhões de pessoas, além de aposentados que não pagam imposto de renda. E outra notícia argentina, e depois a gente vai para uma notícia fronteiriça, né? Mas, eu já vou puxar também, aí vocês comentam. Essa semana, no dia 10 de setembro, tivemos eleições para a província de Santa Fé, tá? Na Argentina. Santa Fé, que fica, né, relativamente perto de Buenos Aires, né, logo ali do lado, à esquerda, olhando no mapa. Né? Ao nordeste, noroeste, né? Isso, Santa Fé é onde fica Rosário. Isso, a terra do Messi. Isso. Né, fica às margens do Rio Paraná. Fica equidistante ali do Uruguai e do Paraguai. É a terceira província mais populosa também da Argentina. Então, e se isso é um índice, né, de alguma coisa, quem venceu, né, na província foi a União Cívica Radical. Né? Que é a legenda mais tradicional da Argentina, que declarou apoio recentemente à candidatura do Sérgio Massa. Então, no caso, o Maximiliano Pularo, tá? Ficou em primeiro, porém ainda não já temos sim todos os votos agregados, então ele foi eleito aí governador de Santa Fé. Lembrando que Santa Fé tem enfrentado sérios problemas de violência, principalmente em relação ao narcotráfico, né? Que Rosário se tornou uma peça importante, né, no narcotráfico internacional, justamente por conta da atividade portuária. Né? E aí, o que aconteceu? Né? Uma notícia muito estranha essa semana. Né? E aí a gente já vai aproveitar para transicionar. Os governos de Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai, tá, emitiram um comunicado conjunto, tá, os 4 governos, lamentando as medidas restritivas que a Argentina adotou, tá, à margem do acordo de Santa Cruz de la Sierra, que rege a navegação na hidrovia Paraguai-Paraná. Né? No caso, essa medida restritiva, estamos falando ali de um pedágio, né, digamos assim. E, por conta disso, uma barcaça que estava pronta para zarpar na Argentina, rumo ao Paraguai, passando pelo Brasil, não pôde zarpar. Ela foi embargada, tá, proibida de navegar, porque não pagou aí esse pedágio, essa taxa, né, do Ministério dos Transportes argentino. E, inclusive, o governo paraguaio e o governo boliviano têm afirmado que essa medida ameaça o abastecimento de combustível nos seus próprios países, né, já que essa conexão hidroviária é bastante importante. Né? Enfim, vocês estão por dentro da repercussão disso? Porque foi uma notícia que aparentemente não teve o destaque que eu acho que deveria ter. Eu peguei uma aspa aqui do atual vice-presidente paraguaio, o Pedro Aliana, no que ele disse que acredita que existe uma boa disposição para resolver a questão da hidrovia e também do pagamento. Né? Eu não tinha lido nada sobre isso, é realmente preocupante porque essa hidrovia é uma espécie de ícone, né, do que o Mercosul gostaria de ser, né, uma hidrovia que unisse todos esses países e que fosse de comércio, de trânsito livre, né, justamente para facilitar o comércio com os outros países. Bem, agora a gente vai tratar de algumas questões da política externa brasileira, começando, né, pela declaração do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que Putin não seria preso se viesse ao Brasil no ano que vem. Pois é, né? Vamos aqui falar um pouquinho de Brasil e começar por essa questão, porque o que acontece, né? O Lula estava na Índia como parte da reunião do G20, que o G20 vai ser o tema principal do próximo bloco, e o Brasil vai receber a presidência do G20, né? Já recebeu. Né? A próxima cúpula do G20 vai ser ano que vem, no Rio de Janeiro. Tá?
E lembrando, assim, antes que alguém fale que é uma grande conspiração internacional, pró-Lula, é o comunismo internacional, primeiro que esse tipo de coisa não é acordado do dia pra noite, segundo, era pro Brasil ter recebido o G20 no governo Temer, né, quando foi para a Argentina do Macri, já que o Brasil passou a vez, alegando inclusive corte de gastos, que não ia ter como realizar o G20 e tudo mais, né? Mas enfim, o Brasil vai receber o G20 e o Vladimir Putin, presidente da Rússia, ele esteve ausente, né? Tanto na última cúpula do BRICS, na África do Sul, quanto também na cúpula do G20, na Índia. Né, essa ausência por conta do fato de que tem um mandado de prisão contra ele pelo TPI, né, pela deportação ilegal e transferência forçada de crianças. No caso da África do Sul, você tinha um debate legal muito forte, a gente comentou isso bastante na época, né, tentativa ali de um salvo-conduto, e no caso da Índia, certamente teria um constrangimento político, porque a Índia não é parte do TPI, mas ainda assim poderia pegar mal, então ele não foi para nenhum dos dois. E aí, uma repórter indiana perguntou pro Lula: e Lula, e aí, né? O Brasil vai receber o G20 e tal, o Putin vai poder ir, né? E aí, o Lula respondeu assim: Putin pode ir tranquilamente para o Brasil. Se eu for o presidente do Brasil, ele for o Brasil, não há por que ele ser preso. Ele ainda deu uma alfinetada, né, no ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, né, o Conge, né, falando, não, ele só vai ser preso, só seria preso se o Moro estivesse lá e ele fosse do PT, um negócio assim. E aí, uns dias depois, o Lula se corrigiu, né, porque a declaração pegou muito mal, porque ele falou assim, e aí ele falou assim, não sei se a justiça brasileira vai prender. Isso quem decide é a justiça, não é nem o governo, nem o parlamento, é a justiça que vai decidir, né? E aí, esses foram, né, os primeiros erros dessa declaração, né? O primeiro deles, talvez o timing, né? Você falar isso na Índia, né? Como se fosse... Olha só, ele não veio porque o Modi não quis, né? Porque o Modi não bateu no peito e assumiu essa bola, né? Pareceu diminuir um pouco a acusação que o Putin responde, e claro, depois a gente vai falar disso. E segundo, a substância da declaração, porque não é uma decisão autocrática do presidente ou não, mas justamente uma decisão do judiciário, né? E aí depois ele se corrigiu, mas claro, acabou pegando muito mal, repercutindo muito mal. Enfim, Silvia, seus comentários, por favor. O que me pareceu mais grave aí, eu não sei se vocês vão comentar isso mais à frente, foi o que ele disse sobre o tribunal, sobre o TPI, né? Enfim, praticamente ignorando que ele existia, disse que ia se informar melhor do que era esse tribunal, por que o Brasil era signatário e os Estados Unidos não, por que o Brasil era signatário de algo que desfavorecia o terceiro mundo e os Estados Unidos não, ou seja, demonstrou certa ignorância ou pelo menos tentou jogar a culpa no TPI, lembrando que o TPI tem uma função fundamental, né? E até mesmo o Bolsonaro está sendo julgado pelo TPI, né? Tem a acusação, né? Ele não está sendo julgado. Desculpa, né? A frase do Lula foi: inclusive, quero estudar muito essa questão desse tribunal penal, porque os Estados Unidos não é signatário dele, a Rússia não é signatária, então eu quero saber por que o Brasil virou signatário de um tribunal que os Estados Unidos não aceita. Por que nós somos inferiores e temos que aceitar uma coisa? Eu nem sabia da existência desse tribunal, né, como a Silvia mencionou. E aí, foram novamente, né, dois erros, né? Dois problemas, né, nessa fala. O primeiro deles é, como a Silvia falou, né? Nem conheço esse tribunal. A única jurista brasileira que foi parte da corte, né, a Silvia Steiner, ela foi... O processo de indicação dela começou com o governo FHC, mas foi concluído no primeiro governo Lula, né? E durante os primeiros governos Lula, que era quando o TPI era uma novidade, né? Você tem, né, o Estatuto de Roma, né, ele passa né, o Estatuto de Roma é assinado ali em 1999, né, então, e ele passa, né, ele entra em vigor em 2002, ali o último ano FHC, transição para o governo Lula. O governo Lula falava de fortalecer o TPI, né, e tudo mais. E outra coisa é que a própria participação brasileira no TPI é prevista na Constituição, ela foi colocada na Constituição, né? Então, e aí entra uma coisa que eu acho interessante da gente mencionar aqui, né? Porque a Silvia esteve no Chile,
né? A gente falou do golpe do 11 de setembro no Chile. Esses acordos internacionais de direitos humanos, eles são muito importantes para países que passaram por esses processos de ditaduras, países onde você tem violações de direitos humanos costumeiras, né? Porque eles permitem avanços domésticos, né? Então, talvez no caso brasileiro, o caso mais sensível, mais conhecido, seja o do Convenção Americana sobre Direitos Humanos, né? O Pacto de São José da Costa Rica. Né? Ou seja, você tem muitas conquistas de direitos humanos nesses países a partir do ordenamento internacional, coisas que pelo ordenamento doméstico demoraria muito mais para avançar. As leis de anistia estão sendo dribladas por advogados e por entidades na Argentina e no Chile por conta do Estatuto de Roma, que estabelece que crimes cometidos por civis prescrevem e os crimes cometidos pelo Estado não prescrevem porque são crimes de lesa humanidade. Isso é uma coisa básica e aí, se a gente vai questionar isso agora, vão cair muitas condenações ou vão estar muito ameaçadas as condenações de genocidas e de repressores, né? E aí eu até escrevi um fio sobre isso no Twitter e acho importante a gente também trazer essa discussão, que é o TPI, aí vamos, né, eu, Felipe, né, eu várias vezes aqui no programa, né, eu sempre faço algumas brincadeiras aí com o pessoal do direito internacional, né, um abraço pro Jeff, né, a nossa querida Ana Luiz de Moraes Campos, que já não tem mais como participar do programa e tal, né, que às vezes o direito internacional é muitas vezes muito idealista, né? Ele é pouco realista e ele abre margem muitas vezes para hipocrisia no debate internacional. Então, o caso dos Estados Unidos é sempre um ótimo exemplo nesse sentido, né, que a gente já explicou aqui. Os Estados Unidos, os diferentes governos, diferentes partidos, tanto faz, eles não vão comprometer nada da soberania nacional em tratados internacionais. Né? Especialmente multilaterais. Então, o grande exemplo disso é: os Estados Unidos não são parte de tratados que permitem inspeções surpresa no país, tá? De tipos de armamento, por exemplo. Por quê? Porque olha só, o nosso igual em armamento nuclear é a Rússia. Então a gente tem o acordo com a Rússia, um inspeciona o tratado nuclear, o arsenal nuclear um do outro, e acabou. A gente não precisa dos outros países. Por conta disso, por exemplo, os Estados Unidos não é signatário do anexo da Convenção contra a Tortura, porque permite inspeções surpresas em instalações prisionais. Os Estados Unidos não quer agentes internacionais. Chega ao ponto que os Estados Unidos, né, o governo dos Estados Unidos é o único país do mundo, tá, gente, que não é signatário da Convenção sobre os Direitos da Criança. Porque eles falam, olha só, é um tratado multilateral que vai impor coisa aqui a nós e ninguém pode impor coisa a nós. Ponto final. Tá? Então, os Estados Unidos não são parte do TPI. Os Estados Unidos têm uma lei, né, a lei que é apelidada de invasão de Haia, né, que se a Haia decidir julgar algum cidadão dos Estados Unidos por crimes, os Estados Unidos se dão o direito de resgatar, entre aspas, essa pessoa. E os Estados Unidos, Rússia, dos 9 países com armas nucleares, tá, só França e Reino Unido são parte do TPI. Tá? Todos os outros estão de fora. Estados Unidos, Rússia, Índia, China, Paquistão, Coreia do Norte, Israel. Os Estados Unidos realizou uma guerra de agressão em 2003 contra o Iraque, como todos nós conhecemos. A gente sempre fala aqui que Bush filho, que Obama deveriam responder por crimes de guerra no Iraque e na Líbia. Porém, isso é uma outra discussão. A discussão dos problemas do TPI, da falta de alcance do TPI, do viés do TPI contra países africanos, por exemplo. A União Africana defende abertamente que os países africanos saiam do TPI e criem um tribunal próprio da União Africana. Isso é uma outra discussão. Você discutir as falhas do TPI não significa que seja certo o presidente da República falar abertamente que, olha só, tem que sair desse negócio, nem sei que negócio é esse, se o Putin quiser vir, ele pode vir, né, como se fosse ele que decidisse. São discussões separadas, os limites do direito internacional, o cinismo dessas potências e essas declarações. Até porque, como a gente estava mencionando aqui, nos países latino-americanos, especialmente, a realidade é outra. Esses acordos de direitos humanos acabam tendo uma importância bastante grande também para assuntos domésticos. Né?
Inclusive, o ministro Silvio Almeida defendeu o TPI, deu várias declarações sobre o TPI, depois vocês dão uma olhada. E falando sobre a presidência do Brasil, cabe destacar, né, que a Ursula von der Leyen cumprimentou, né, o país, né, pela presidência, na figura do presidente Lula, e ressaltou, né, de que a União Europeia valoriza muito a parceria com o Brasil, quer reenergizá-la e que precisamos encontrar um caminho para o acordo da União Europeia e o Mercosul, né? Lembrando dos ruídos que teve na gestão passada, né? Curioso que o Silvio Almeida defendeu o TPI e o Flávio Dino defendeu o Lula. Não vai bem assim, não vamos sair e tudo mais, né? Enfim, foi uma bola fora. Duas outras notícias brasileiras. Uma delas é que essa semana o diretor-geral da FAO, o Tsu Jong-gyu, tá? Eu imagino que a pronúncia esteja errada, então eu peço desculpas, tá? Né? Ele é diplomata chinês. Se escreve Qudongyyu. Isso. Na transliteração, evidentemente, né? Ele esteve aqui no Brasil, se encontrou, né, com o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, assinaram um acordo de cooperação. E a outra notícia, essa que é muito interessante para as pessoas, né, para os cidadãos e para os nossos ouvintes, que a Câmara dos Deputados já aprovou no primeiro turno uma PEC, né, uma emenda da Constituição, que vai excluir a perda de nacionalidade brasileira para quem se naturalizar cidadão de país estrangeiro. Caso você não saiba, né, se você se naturalizou cidadão de país estrangeiro, você pode perder a nacionalidade brasileira, tá? Ah, mas Felipe, isso nunca aconteceu comigo. Nunca aconteceu comigo porque é uma lei que praticamente não é implementada, tá? Você basicamente tem que voluntariamente se entregar, tá? Mas você pode perder essa cidadania, tá? Sua cidadania original. Então agora vai ter uma emenda à Constituição para retirar isso. Foi aprovada, né, por 464 deputados no primeiro turno, ou seja, uma quantidade enorme. Então agora as pessoas vão... algumas pessoas que podem não ter tirado uma outra nacionalidade por questões profissionais, às vezes, né, por exemplo, militares, esse público, né, o público estatutário, agora vai ser beneficiado. Bem, do Brasil a gente vai ao Equador, onde foram presos mais 6 suspeitos pela morte do candidato presidencial Fernando Villavicencio. Pois é, mais 6 pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento com crime. No total são 12 pessoas detidas por esse crime, tá? Sendo que dessas 12 pessoas, 6 são colombianos e os outros 6 são equatorianos, tá? E uma outra notícia no Equador, lembrando que ainda teremos o segundo turno das eleições equatorianas, o vereador Bolívar Vera, do município de Durán, que fica no oeste do Equador, ele foi morto na última sexta-feira, dia 8, e as características do crime indicam que ele foi raptado e executado. O triste disso tudo é que parece que essas eleições não vão colocar fim a essa situação, né? Que o Equador agora está num caminho meio sem volta, né? E eu me pergunto se entre esses acusados pela morte, esses presos pela morte do Fernando Villavicencio, estão alguns mandantes, né? Porque o crime foi a olhos vistos, perpetrado por sicários, mas a gente não sabe quem mandou matar, né? Enfim, sabemos dos clãs, das pandilhas aí que estão por detrás, mas não sabemos de onde veio a decisão propriamente, né? Do Equador vamos para a Colômbia, no qual tivemos 9 mortes em confrontos de guerrilhas. Pois é, vamos para 2 notícias colombianas. A primeira delas é que tivemos um confronto entre elementos do ELN, o Exército de Libertação Nacional, e dissidentes das Farc, tá? No departamento de Arauca, né, que é o que fica na fronteira com a Venezuela, se não me engano, e deixou 9 pessoas mortas e 5 pessoas de uma comunidade indígena feridas,
Tá? As autoridades colombianas, pelo governador regional Willington Rodrigues, não discriminaram as 9 mortes, tá? Se eram pessoas, se eram moradores dessa comunidade indígena, de quais grupos eram, enfim, não foi deixado claro. E na última terça-feira, dia 12 de setembro, né, enquanto a seleção colombiana enfrentava o Chile em Santiago, teve um atentado à bomba no município de Tuluá, que fica no departamento do Valle del Cauca, cuja capital é Cali. E esse ataque à bomba foi num edifício onde funcionam juizados penais nesse município, né? Então ainda está sendo investigado as razões desse atentado terrorista ali próximo da costa do Pacífico. Enquanto isso, as ex-FARC agora já são consideradas um cartel em si mesmo, né? Um grupo em si mesmo, tanto que o governo já lançou a ideia, a possibilidade de também fazer uma nova mesa de debates e de discussão de paz com as ex-FARC, que já não, enfim, que são os dissidentes das FARC, que por sua vez já assinaram um acordo com o governo, com o Estado em 2016. E a outra notícia, né, é que hoje, né, infelizmente, aos 91 anos de idade, faleceu o artista Fernando Botero, né, talvez o artista colombiano, né, o artista visual colombiano mais conhecido do mundo, né, pelas suas pinturas, suas esculturas. Todos tinham uma marca registrada, né, que todo mundo reconhece, né, que são as figuras gordinhas. Saliências, né, as figuras gordinhas. Ele faleceu em Mônaco, tá, de uma pneumonia. O El Tiempo, né, que é um dos principais jornais do país, manchetou dizendo que era o maior artista colombiano de todos os tempos, né? Aí você vai ter a discussão aí com o Gabriel Garcia Marques, enfim, né? Artista no geral, né? Artista no geral, né? Ele, no caso, é artista visual, né? E registram, né, que ele teve diversos recordes, inclusive, né, de visitantes e de produtividade. E o presidente Gustavo Petro, né, também registrou, né, o falecimento do Botero no seu ex-Twitter. E vocês sabem que essa coisa do gordinho, né, dos personagens gordinhos, que é como a gente identifica o Botero, não é exatamente... segundo ele explicava, para mostrar, enfim, para ressaltar a questão do excesso de peso, e sim para exaltar as características dos personagens, né? E tem vários personagens importantes da história colombiana que foram retratados por ele, guerrilheiros, políticos, artistas, enfim. E a ideia era sempre ressaltar as características do personagem mais do que colocar uma discussão sobre excesso de peso ou não. Bem, da Colômbia vamos mais ao leste, em direção à Venezuela, já que o presidente Nicolás Maduro foi à China para fortalecer relações com Pequim, né, em uma viagem de 5 dias ao país asiático. Pois é, ficou quase uma semana, né, na China. A Delcy Rodrigues estava lá também, a número 2, então assim, o país ficou... acéfalo. acéfalo por alguns dias. Também nessa visita, né, nessa viagem, ele se reuniu com a Dilma Rousseff, ex-presidente brasileira, que hoje preside o novo Banco de Desenvolvimento, né, o popularmente conhecido Banco dos BRICS, né? Conversou sobre a entrada da Venezuela nos BRICS, justamente, e ele e o Xi Jinping assinaram acordos de cooperação econômica, comércio, turismo, né? O Xi disse que a Venezuela agora é uma parceria estratégica de qualquer ocasião, né? É um parceiraço, né? No inglês está all weather, ou seja, é o nosso parceiro nos dias de chuva e dias de sol, tá? E bons amigos com confiança mútua, tá? E lembrando que a China é a maior credora da Venezuela. Tá? A Venezuela tem uma dívida de mais ou menos 50 bilhões de dólares com a China.
Tá? Então, muitos desses acordos são a partir dessa realidade, né, de você ter um refinanciamento dessa dívida, ou então de você ter, né, a abertura, né, econômica, né, em algumas áreas por conta dessa dívida. Né? E aí o Maduro... E só complementando, Felipe, que na comitiva também estavam presentes, além da vice-presidenta Delcy Rodrigues, o ministro de Petróleo Rafael Telechea e a ministra de Ciência e Tecnologia Gabriela Ramírez, além do deputado e filho do presidente Nicolás Maduro Guerra. Ele foi porque ele é deputado. Porque ele merece. Porque é para Se fortalecer meu o pai turismo. é presidente, é porque eu mereci. E o Maduro voltou ainda todo entusiasmado, dizendo que a China vai mandar o primeiro astronauta venezuelano, tá, para o espaço, né? O que pode ser que ocorra, né, talvez no médio prazo. Não sei se vai ser uma coisa que vai acontecer assim para agora, tá? Antes que alguém comente, mas Felipe, são 50 bilhões de dólares, não são 10 bilhões de dólares? 10 bilhões de dólares, só para deixar claro, é a dívida direta, tá? Se a gente pensar em investimentos e grana para PDVSA, são 50 bilhões, inclusive de grana que a PDVSA deve para fornecedores chineses, tá? Então, no total, a dívida chega na casa dos 50 bi. Silvia, por favor, seus comentários sobre essa Maduro China Tour. Bom, fica claro que é uma questão de justamente baseada nessa dívida, baseada na necessidade da Venezuela de ter esses aliados, né? Uma vez que os Estados Unidos ensaiou diminuir sanções, ensaiou retomar um comércio mais ativo com a Venezuela, mas logo deu um passo atrás, né? Talvez por conta da presença e da pressão dos republicanos no Congresso norte-americano. E você falou dessa questão das sanções, né? Justamente no primeiro semestre de 2023, as exportações da Venezuela aos Estados Unidos cresceram 555%, né? Ou seja, multiplicou por quase 6, né? Por quê? Porque justamente nós tivemos aqui, no início do ano aquela permissão para a Chevron voltar a operar na Venezuela. Tá? Então agora nós tivemos 1,2 bilhão de dólares exportado da Venezuela para os Estados Unidos em petróleo. Tá? E o que não é uma quantia muito grande, tá? 1,2 bilhão de dólares em 6 meses não é muito dinheiro. É aquelas cifras que a gente sempre fala. É muito dinheiro para mim, para Silva, para Matias, para você que está nos ouvindo, mas pensando na relação comercial Venezuela e Estados Unidos, não é muita coisa. E pensando também na população venezuelana que continua com fome, continua, enfim, muito mal avaliada ali, a situação de vida dessas pessoas continua muito mal avaliada pelas Nações Unidas e pelos organismos de direitos humanos internacionais. Bem, da Venezuela a gente segue na bacia do Caribe, vamos para a ilha de Santo Domingo, começando pela República Dominicana, que fechou hoje, né, a fronteira com o Haiti. Isso, a fronteira foi fechada e o presidente Luiz Abinader afirmou que todas as emissões de vistos para haitianos serão suspensas, tá? Por conta tanto da migração quanto também por conflitos locais pela construção de um canal pela República Dominicana a partir do rio Massacre, tá? Que é um rio partilhado pelos dois países. E falando no Haiti, um colombiano se declarou culpado, né, pelo magnicídio cometido há 2 anos. Isso, nós tivemos uma sessão nos Estados Unidos no último dia 7, quinta-feira, né, que foi feriado aqui no Brasil, e um ex-oficial do exército colombiano, tá? O German Rivera, que é conhecido como Coronel Mike, ele assumiu a responsabilidade pelo assassinato, ele é um dos 11 réus do caso.
é um mercenário, né? Como tantos colombianos que passaram pelo exército e que agora servem a causas e financiadores fora. A gente acabou de mencionar no Equador. No Equador, exatamente. Que tinham colombianos envolvidos. Exatamente. Entre os suspeitos. Em geral são ex-militares que caem nessa... Enfim, agarram esse emprego, né? De ser mercenários em países da região. Isso. A gente vai agora para Cuba, né? Que descobriu que existem uma rede, né, de tráfico humano recrutando pessoas para a guerra na Ucrânia. Pois é, essa foi uma notícia bastante impactante na semana passada. Né? Por quê? Porque no dia 5 de setembro, o Ministério de Relações Exteriores cubano afirmou que, em cooperação com o Ministério do Interior, estavam neutralizando e desmantelando uma rede de tráfico de pessoas que operava a partir da Rússia para incorporar cidadãos cubanos que viviam na Rússia e também que viviam em Cuba às suas forças militares que estavam operando na Ucrânia. Cuba tem uma firme e clara posição histórica contra o uso de mercenários. E Cuba não é parte da guerra na Ucrânia. Tá? Junto com essas declarações, 17 pessoas foram presas, tá, em Cuba, tá, por conta do envolvimento nessa rede. Não foi declarado, não foi discriminado se são cidadãos cubanos, se tem cidadãos russos nesse grupo de pessoas presas. Tá? E um dos motivos dessa notícia ser muito interessante é que Cuba acusou frontalmente a Rússia. Tá? Foi um anúncio público, tá, nomeando a Rússia, tá, pelo Ministério de Relações Exteriores, e a Rússia que até hoje é um dos principais parceiros cubanos. Então, é isso que torna para mim essa notícia muito interessante, porque não é algo pequeno você fazer isso. Né? Então, enfim, achei isso curioso. Tem casos parecidos em outros países de recrutamento para essa guerra por parte da Rússia ou de... Você teve notícias sobre isso na Sérvia, né, principalmente, na Bulgária também e no Quirguistão. Né? No caso, Sérvia e Bulgária, né, Sérvia é aliada da Rússia até hoje, Bulgária é um país que ainda tem uma visão pró-Rússia muito grande, Quirguistão era um país soviético, mas eu acho que nenhum país, nenhum governo agiu tão frontalmente em relação à Rússia como essa declaração cubana. E também em relação a Cuba, né, hoje começa a cúpula, né, do G77. Né? O G77 é o grupo que reúne, né, o Sul Global. Né? São 134 membros, ou seja, tem mais países no G77 do que no TPI, por exemplo. Tá? Reúne 80% da população do planeta. Tá? E é o grupo que foi formado ali na lógica da Guerra Fria com uma mistura ali de não alinhados com países pobres, países que estavam surgindo naquele momento de descolonização, para pleitear, né, articular candidaturas, especialmente organizações como a FAO. Né? Articular iniciativas dentro do OMS também, por exemplo, e hoje tem uma abordagem mais econômica, né, mais socioeconômica, e a cúpula está ocorrendo em Havana, né, e vai durar aí até domingo, dia 17. Bem, a gente vai agora para a Nicarágua, no qual a ditadura confiscou a casa de uma escritora opositora. No caso, a poetisa Gioconda Belli, que perdeu a sua nacionalidade, né? Ela vive exilada na Espanha, e ela é uma das vários exemplos, né, Silvia, de pessoa que integrou a Frente Sandinista e hoje é perseguida pela ditadura Ortega. Né? Ou seja, pessoas que lutaram contra a ditadura conservadora na Nicarágua, pessoas que são de esquerda e que hoje são perseguidas pelo Ortega. Exatamente, a Gioconda Belli, que é uma escritora conhecida, eu tive o prazer de entrevistá-la algumas vezes, e ela, junto com o Sérgio Ramírez, que também é escritor e também é ex-sandinista, eles estiveram no partido que tentou renovar o sandinismo, né? E logo de cara já ganhou o ódio
do Ortega, né? Quando ela deu essa notícia no Twitter, eu até perguntei para ela pelos cachorros dela, porque quando eu a entrevistei, ela tinha acabado de chegar na Espanha, ela estava visitando a família e teve a sua casa, teve a sua nacionalidade expropriada e não sabia se podia voltar. E por sorte ela me respondeu no Twitter também que os cachorros foram adotados por uma família de amigos dela. E num evento, né, em comemoração ao 44º aniversário da Polícia Nacional, né, no contexto da Revolução Sandinista, o Daniel Ortega aproveitou, pegou o microfone e disparou contra o Gustavo Petro, dizendo que ele tinha que mostrar dignidade e expulsar as bases Yankees que tem na Colômbia. Eles vão se encontrar em Cuba. Acabei de ver uma imagem do Ortega chegando, sendo cumprimentado pelo Díaz-Canel, e a intenção do Gustavo Petro era de ir também. E isso foi anteontem. Essa cobrança pública em relação ao Petro. Eu só queria registrar que a Silvia é muito outro nível, né? Assim, a gente menciona uma poetisa dissidente na Nicarágua, ela já entrevistei, troca umas ideias. Os cachorros. O Villavicencio, infelizmente, assassinado no Equador, já tinha sido entrevistado pela Silvia também. Então, assim, é isso aí. É a idade, gente. Outro patamar. É a idade. Outro patamar. Bem, a gente segue na América Central, já que o Bernardo Arévalo foi diplomado pelo TSE como presidente eleito da Guatemala. Pois é, a coisa na Guatemala ainda está complicada. Por quê? Porque ele foi diplomado como presidente eleito. Por conta disso, começou a transição da delegação do Arévalo com a do governo de Yamatei, porém, o presidente eleito, Bernardo Arévalo, na terça-feira, dia 12, suspendeu a transição. O que aconteceu de uma mudança para outra? Né? Dia 5 ele foi diplomado, então oficializou, começou a transição. Terça-feira, dia 12, transição suspensa. Por quê? Porque a Procuradoria Especial contra a Impunidade, que muitas pessoas acusam ali de ser um braço ali do Ministério Público que é utilizado de maneira arbitrária, sob a justificativa de supervisionar, né, os centros de votação, abriu 160 caixas com votos do primeiro turno, votos em papel, para supostamente fotografá-los, sendo que o Tribunal Supremo Eleitoral, o partido do Bernardo Arévalo e o candidato eleito não consentiram com essa operação, tá? Foi um ato completamente arbitrário, tá? E mais um choque entre Ministério Público, tá? E as autoridades eleitorais. As autoridades eleitorais têm seguido o seu papel constitucional, enquanto o Ministério Público tem servido de braço capanga do Yamatei. E aí o Arévalo falou que, olha só, o processo de transição só volta quando a Procuradora-Geral da República, a Consuelo Porras, e o chefe, né, dessa operação, o procurador Rafael Currutiche, renunciarem. Tá? E o detalhe é que eles abriram as 160 caixas com votos, minha cara Silva, por conta de uma denúncia de fraude. Uma denúncia de fraude feita por um cidadão, tá? A gente não tá falando de uma denúncia de fraude com milhares de assinaturas e testemunhos e tal. Não, um cara falou, teve fraude. Então se teve fraude, se um cara tá falando, vamos ter que abrir 160 caixas que guardavam os votos do primeiro turno. Então, temos a suspensão da transição na Guatemala, tá? E antes dos comentários da Silva, só para complementar, um dos ex-procuradores da Guatemala, que fazia parte daquelas operações contra a corrupção no governo de Yamatei, o Juan Francisco Sandoval, ele recebeu asilo nos Estados Unidos depois de 2 anos depois de ter fugido do país por conta de um mandado de prisão que havia sido emitido contra ele. Realmente nem há muito a acrescentar, coitado do Arévalo, a gente não sabe se ele vai conseguir chegar até a posse, né? Ele já está sem partido, recebeu essa rasteira aí com relação a essa coisa dos votos, e a única notícia boa, entre aspas, que eu vi foi que o Yamatei fez uma declaração pública ao lado dele, com o Almagro do lado, né? Meio pressionando para que ele fizesse, dizendo que a transição vai ser
institucional e democrática, mas a coisa não está fácil, né? Enfim, cada semana é uma novidade e o Arévalo cada vez mais sozinho, parece. Bem, a gente segue agora nos antigos domínios maias, vamos para o México, que descriminalizou o aborto, né? Estendendo aí uma onda na América Latina. Você está dizendo que o México era um domínio maia? É Parte isso? do México, sim. Então você está dizendo que Chiapas, o México. Você está dizendo que a Península de Yucatán é o México inteiro, é não, isso? Eu tô falando o senhor que... está ignorando os mexicas, o senhor está apagando a história mexica. Eu estou falando programa. que parte do México... Na frente de uma historiadora que faz. tem capítulo em livro de história da América Latina, o senhor está apagando os mexicas, é isso? Não tô. Você está colocando palavras na minha boca. O senhor para de chicana. Silvia, São por anteriores, favor. né? Os maias foram anteriores. Né? Enfim, não sei qual dos dois foram anteriores. Temos os astecas também, de fato estamos passando por cima de vários povos. Mas, enfim, essa descriminalização no México ela já tinha acontecido no nível do Tribunal Superior, né? No ano passado, se não me engano. Foi permitido que cada estado legislasse. E alguns estados já tinham legislado. O Oaxaca, cidade do México já há muito tempo. Oaxaca, que era parte do domínio maia. Oaxaca, a cidade do México desde já há bastante tempo. E, se não me engano, Guerreiro ou mais um outro estado. Mas agora está generalizado, isso é muito importante. A segunda maior economia da América Latina. A Argentina já descriminalizou e legalizou o aborto, o México também, e o Brasil continua nas trevas nesse assunto. E temos o pioneirismo de Cuba, né, em 1968, depois, Guiana Francesa, né, como parte da França, em 1975, Porto Rico, em 1976, e daí você tem, né, países que têm exceções, né, enfim... como o Brasil no meio, e países que é proibido de todas as formas, né? Que são os casos de El Salvador, Nicarágua. Honduras, Nicarágua, Haiti e República Dominicana. Também no México, nós tivemos a confirmação da Cláudia Sheinbaum como candidata do Partido Morena para as eleições presidenciais do ano que vem. Então teremos, né, muito provavelmente, uma presidente mulher, uma presidenta, se preferirem, né, para o México no ano que vem, já que contra ela, né, vai disputar a senadora Xochitl Gálvez, né, da Frente Ampla, né, que reúne desde o PRI, o PAN e todo mundo. Já na segunda-feira da semana passada tivemos um enfrentamento, né, entre marinheiros e membros de um cartel no estado de Tamaulipas, mais precisamente na cidade de Matamoros, que faz fronteira com Brownsville, no Texas, no qual tivemos 4 mortos. E finalmente, para a Silvia comentar como um todo, né, a notícia, né, uma notícia que a Silvia está muito ansiosa para comentar, que foi que o congressista mexicano Sérgio Gutiérrez, ele realizou uma sessão no Congresso mexicano, onde foram apresentadas 2 múmias de ETs, né, que seriam de DNA não humano, de mais de 1000 anos atrás, né, e seria a prova de que os ETs vivem entre nós, né? E isso é fake ou real? Desculpa, não. O que acontece? Não, o que acontece é o seguinte, assim, primeiro, né, você tem vídeo sobre isso com o Pirula, né, e tem vídeo sobre isso do Sérgio Sacani, né, que, enfim... Mas viralizou o dele. O Sérgio Sacani, o Sérgio Sacani que já participou aqui no programa comentando a questão de Alcântara, né? E o que acontece? São 2 múmias de Nazca, tá? 2 múmias cerimoniais, tá? Que um cara, né? Eu vou usar um termo aqui que você, né? Assim, é um biruta, né? Ele contrabandeou do Peru, tá? Essas múmias. E ele disse que seria a prova de que os aliens visitaram a Terra, né? Aquela coisa de antigos astronautas em relação a antigas civilizações não brancas. Eram os deuses astronautas, né? O clássico da nossa adolescência, não sei se dá de vocês. Pois é, né? Aquelas teses estapafúrdias. Eu conheci através do Jorge Ben.
E o Jorge Ben que dialogou direto com os caras. Sim. O Jorge Ben ali... e aí realizaram essa sessão no Congresso mexicano, porque você tem um congressista, né, esse Sérgio Gutiérrez, que é ligado, né, a alguns desses birutas, enfim. Não que todas as pessoas que se interessem por ufologia, por esse assunto tal, sejam birutas, mas nesse caso são, né, enfim. E também tem outras duas coisas, né? Que assim, primeiro... Você estava dizendo que o Pirula é biruta. Ele é. Não, isso tranquilamente. Mas o cara faz um vídeo de 40 minutos sobre dinossauro. Por semana. Primeiro, o Congresso mexicano tá meio que sem ter o que fazer, né? Porque... Não, é sério, gente, porque não tem reeleição, né, pro Congresso até a próxima eleição. Então, e já foi votado o orçamento, então eles não tem muito o que fazer até maio ali. E segundo, meio que também um pouco aquela coisa mexicana, que aí falando um ponto mais sério, a Silva pode comentar bastante, né? O México tem muito aquela coisa do orgulho com os Estados Unidos, né? Porque perdeu as guerras, perdeu territórios. Então, como semanas atrás os Estados Unidos realizaram uma sessão no Congresso sobre OVNIs, vamos fazer um negócio aqui também parecido. Tanto que um dos pilotos da Marinha dos Estados Unidos que depôs em Washington, ele também depôs na Cidade do México, né? Então, da Força Aérea dos Estados Unidos, desculpem, né? Então, também tem um pouquinho disso, né? Dessa coisa tipo, por que os Estados Unidos por que só os Estados Unidos que podem falar disso? A gente também pode. Já levaram uma parte do nosso território, né? Enfim. Tem um pouco disso no México, mas enfim, Silvia, agora por favor, seus comentários sobre todos os assuntos, inclusive a Cláudia Sheinbaum, né? Que acaba sendo uma notícia mais séria do que os... Uma notícia mais séria, certo. Enfim, quem não ficou nada feliz com isso foi o Marcelo Ebrard, que era o ministro de Relações Exteriores e que achava que ia ser o favorito do López Obrador, porque afinal ele resolveu várias coisas para o López Obrador, e entre elas a própria política de relações exteriores, da qual o López Obrador não cuidava, né? Mas parece que falou mais alto aí o carisma, a popularidade da Cláudia Sheinbaum, que é muito, muito querida na Cidade do México. Né? E lembrando que a candidata da oposição é mulher também, né? Então acho que exatamente, ficaria muito também chato pro Morena indicar um homem. Então agora vamos ver como é que vai ser essa disputa, e vai ser muito interessante ter uma mulher na frente do México pela primeira vez, e aí vai ser talvez uma provocação dos Estados Unidos, que nunca o fez. Eu tô decepcionado que o Matias não falou que a Cláudia Sheinbaum é morena. Porque eu não sabia. Com esse sobrenome eu não arriscaria, não conheço a feição dela. Mas ela tem cabelos escuros, assim. Mas enfim, não conheci a feição dela, eu acabei não fazendo esse comentário. E Silvia, aproveitando aí, né, você passou pelo Chile, enfim, tudo, fica o espaço para você fazer a sua dica cultural. Você lê meus pensamentos, Matias, porque de fato eu escolhi uma dica chilena, já que passei lá mais de uma semana e no meio desse frisson todo que foi foram os atos de recordação do 11 de setembro. Eu queria recomendar uma cantora que se chama Mon Laferte. Não sei se vocês conhecem, obviamente. Ela ficou famosa principalmente ali logo depois de iniciados os protestos de 2019. Ela que é radicada no México, né? Ela é chilena-mexicana. Ganhou um Grammy. Ela é de Viña del Mar, se eu não me engano. O Matias conhece melhor que eu, obviamente. Eu ouvi há pouco tempo e gostei muito. E ela une gerações, né? Eu já ouvi elogios dela de gente muito jovem e também de gente mais velha. E assim como a Violeta Parra, ela atua também como artista visual. Veja só. Uhum. Para além da música. E, obviamente, é uma militante feminista, e por isso que levou tanta gente a abraçar a sua... enfim, a virar fã dela, né? E ela lançou agora um álbum ao vivo, acho que foi no ano passado, que chama Sola com Mis Monstros, que eu escutei e é muito bacana.